Bom dia a todos. Antes de dar início aos trabalhos dessa audiência pública, quero me apresentar. Sou Luiz Carlos Silva Meira, Luiz Regional, sou vereador nessa casa e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia. Em nome dessa comissão, declaro aberto o presente audiência. Quero agradecer a presença de todos os servidores dessa casa, Dr. Paulo Roberto e a Ângela, que faz parte da equipe de comissão de orçamento, finanças e orçamento. Cumprimentar o secretário de adjunto, Eduardo Marques, que vai fazer a apresentação. Quero cumprimentar aqui o vereador Derli, Carlão e Cezinha, e já quero também aqui, gostaria de convidá-lo para compor a mesa. Gostaria também de convidar o secretário adjunto, Eduardo, para compor a mesa. Agradecer também a todo o público presente e gostaria que quem quiser apresentar aí formular algum questionamento, alguma pergunta, para que faça no final da apresentação, para não interromper a apresentação do Eduardo. Este evento tem como finalidade a apresentação e avaliação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do terceiro e quarto bimestre de 2025 e do relatório de gestão fiscal do quadrimestre de 2025, em cumprimento ao determinado artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, no endereço www.hortolândia.sp.leg.br. E a todos bem-vindos, agradeço a participação de todos os cidadãos e autoridades e servidores presentes, bem como daqueles que nos acompanham pela internet. Passo a palavra para o secretário adjunto, Eduardo Marques. Bom dia a todos aqui, todos presentes, todos que estão nos assistindo pela internet. Obrigado, vereador Luiz da Regional, que está presidindo essa importante audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem também estendo os cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes, membros da comissão. Vamos aí iniciar uma audiência super importante, que trata exatamente da execução orçamentária e financeira do município de Hortolândia até o mês de agosto, de janeiro a agosto. Então, isso tem um papel enorme e essa comissão tem essa importância por conta dessas audiências. Para justificar também aqui a ausência do presidente dessa comissão, Edivaldo Araújo, está em agenda externa, por isso estou apresentando hoje, presidindo essa audiência. Você vai apresentar agora, Eduardo, já? Então, peço aos colegas que a gente saia da frente aqui, né, Eduardo? Vamos para liberar a frente aqui, né? Bom dia a todos, bom dia a todas aqui presentes, quem está também nos assistindo aí pela internet. Nós vamos apresentar aqui o resultado do município de Hortolândia referente ao segundo quadrimestre, né? A gente está analisando, na verdade, o período todo de janeiro até agosto, né, da execução orçamentária e financeira. Vamos olhar as metas fiscais e também ter um foco no período do segundo quadrimestre, né? Vamos ver receitas, despesas, vamos olhar como está a situação do município
todo o esforço que nós temos feito, tanto do lado da arrecadação como do lado da despesa, mantendo as contas em equilíbrio e, ao mesmo tempo, garantindo investimentos para a cidade. Então, esse é o nosso grande desafio permanente, né, da administração, e é isso que nós vamos apresentar aqui, em algumas telas aqui, para vocês terem um pouco mais de ideia, de noção. Já pode disponibilizar. O que nós vamos mostrar, num primeiro momento, são as receitas do município, né? Como estão as receitas, qual é a evolução das nossas receitas ao longo aí desses primeiros 8 meses, né? E eu quero chamar a atenção de vocês aqui com relação à realização da nossa receita, o valor acumulado, né? Qual é a situação da nossa receita acumulada por categoria econômica. Aqui nós estamos olhando receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes são aquelas utilizadas para financiar, custear todo o custeio da administração, né, pessoal, encargos e demais custeios, e a receita de capital normalmente é para investimentos, né, está direcionado para investimentos no município. Então, nós já tínhamos ali uma receita corrente acumulada, realizada, que já estava chegando a 1 bilhão e 66 milhões, né, e uma receita de capital de 26 milhões e 240 mil, né, totalizando 1 bilhão 133. Essa é a receita bruta que nós tivemos aí de janeiro a agosto, né? Descontando os valores do Fundeb, nós temos 1 bilhão 056 milhões nesse período. Mas não é só importante a gente perceber essa receita, é importante também a gente olhar para as receitas realizadas, acumuladas, agora no detalhe, né? E no detalhe nós tivemos, dentro das receitas correntes, as receitas com impostos, taxas e contribuições, aí nós estamos falando de IPTU, ISS, ITBI e outras taxas municipais. Essa receita chegou a 356 milhões nesse período, de janeiro a agosto, né? É uma participação super importante. Nós também temos que destacar as transferências correntes, aí nós estamos falando principalmente do ICMS. Tudo bem, retomando. Vamos retomar um pouco as nossas questões aqui que nós estamos apresentando. Primeiro, sobre a receita, nós estamos terminando de mostrar aqui a evolução das receitas e a variação delas de 2024 para 2025. Esse é um ponto extremamente importante, na hora que a gente olha as receitas. Nós temos uma diferença aí ainda a favor de 2024, 2025 ainda nós não conseguimos alcançar a receita de 24, na hora que a gente compara janeiro a agosto, principalmente por conta dos recursos do SUS, né? Eles ainda estão para vir aqui para o município, e em 2024 eles já tinham vindo no mês de maio. Então, nós temos uma diferença ali. Em 2024, a receita corrente tinha sido de 1 bilhão e 90 milhões, e em 2025, de 1 bilhão e 66 milhões. Essa é a diferença, basicamente, por conta dos recursos da saúde, ainda que estão chegando agora nesse segundo semestre. Então, isso dá uma pequena diferença aí na arrecadação nossa. E isso, obviamente, coloca responsabilidades para a gente, né? Se a arrecadação ainda não é toda aquela que a gente esperava, nós temos que tomar cuidado com as despesas. E é isso que a gente vai mostrar na sequência. Só para ter uma ideia, com relação aos principais impostos, o ICMS teve ali, sim, uma melhor arrecadação, né, uma arrecadação superior em 7% no ano passado, né, o ISS em 2,31%, o FPM 8,12%, o IPTU também tivemos uma arrecadação melhor do que o ano passado, mas os recursos do SUS, como eu comentei, da saúde, nós tivemos ainda uma arrecadação inferior ao que a gente teve no ano passado. Então, esse é o quadro dos principais impostos do município. Quando a gente vai olhar as despesas, eu queria chamar a atenção para o esforço que a gente tem que fazer. Se a gente ainda não conseguiu receber todos os recursos e também arrecadar tudo que a gente esperava, nós estamos tendo que ter um esforço grande de manutenção das despesas num certo equilíbrio, né?
as despesas correntes estão crescendo 4,51%, então não é nada muito elevado na hora que a gente pega os valores liquidados de 24 para 25. Né? E na hora que a gente vai detalhar, comparando de novo 24 com 25, 2024 com 2025, a gente vai ver que pessoal em encargos exige uma certa atenção, há um aumento de despesas de 14%, 14,2%, quando a gente compara com o ano passado, mas as outras despesas correntes, a gente está conseguindo manter até um equilíbrio em relação ao ano passado, né? Tem até uma pequena queda de 1%. Então, a gente está procurando manter as despesas de uma forma equilibrada ao longo desse período, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Bom, se a gente vai comparar também por função, ou seja, por área, por tema, né? Também nós temos aí a educação, ainda um pouco abaixo do ano passado, a saúde gastando 9% acima, urbanismo, onde você tem obras, principalmente 12% acima, e assim por diante. Para a gente poder olhar agora de uma maneira conjunta o resultado orçamentário é o que foi arrecadado no orçamento e o que está sendo liquidado, né, principalmente. Nós temos um resultado orçamentário da Prefeitura, da administração municipal, positivo, de 47 milhões. É a diferença entre o que nós estamos arrecadando e o que nós liquidamos já nesse período, né? Então, está dando ainda um resultado orçamentário positivo de 47 milhões. Quando a gente considera tudo, Prefeitura, Câmara Municipal, Instituto de Previdência, está dando um resultado orçamentário positivo de 44 milhões. Esse é um dado importante, né? Se a gente olhar, eu quero já ir para os limites constitucionais, que são as nossas metas que nós temos que cumprir, e aí a Secretaria do Tesouro Nacional acompanha isso todo mês, o Tribunal de Contas acompanha todo mês, e aqui é a parte talvez mais decisiva e importante. Nós temos uma situação de restos a pagar bastante estável. Restos a pagar são despesas que vêm de um ano para o outro. Praticamente, o resto a pagar, todo o resto a pagar do ano passado, ou foi cancelado, ou já foi pago, já foi realizado, executado. Então, nós temos uma posição bastante interessante, né, em relação ao resto a pagar. E aqui, sim, dívida consolidada líquida. A nossa dívida consolidada, todo município ele tem um limite ali, ele pode se endividar em 120% da sua receita corrente líquida. Nós estamos com uma dívida ali de 14,3%. Então, está bem abaixo dos limites que a gente tem para se endividar. Esse é um ponto, talvez, fundamental. Resultado primário, que é a diferença também entre receita e despesa. Isso é uma outra questão fundamental. Nós estamos apresentando ali na última linha um resultado primário daquilo que a gente arrecada, menos aquilo que a gente gasta, positivo, um resultado primário de 29,6 milhões. Né? Esse é um outro dado importante, todo esse esforço de arrecadar, gastar o que tem que ser gasto, executar as despesas necessárias e manter um equilíbrio no orçamento. Resultado nominal, né, também aqui é a variação da dívida nossa de um ano para o outro, esse é um outro dado importantíssimo, né? E a nossa dívida tem caído, né? Ela estava em 31/12 do ano passado, em 250 milhões. E agora, a nossa dívida líquida, fiscal líquida está em 190,555 milhões, uma queda de 23%, quase 24% no nosso endividamento, né? Isso é um dado importante também. Então, a dívida está se mantendo equilibrada. A gente já mostrou aqui, então, o resultado primário nosso, 29 milhões, superávit, e o resultado nominal, uma queda na dívida de 60 milhões. Né? São dados importantes também para manter as contas em dia. Finalmente, para a gente poder mostrar todas as metas que a gente tem, a aplicação no ensino, o mínimo da aplicação no ensino é de 25% das receitas de impostos, nós já aplicamos, empenhamos 28,7%, já liquidamos 24%, quase os 25%. É lógico que vai chegar no final do ano, nós vamos ter um aumento da liquidação em pagamento da educação com a folha, 13º da educação, então isso ainda vai aumentar. Mas a gente deve estar executando em torno de 28% na educação ao longo do ano. A aplicação no Fundeb, a gente teria que estar aplicando pelo menos 90%, nós estamos, de todo o recurso do Fundeb, já investindo 99% do recurso do Fundeb, que nós estamos arrecadando. E saúde, o mínimo constitucional é de 15%,
das receitas de impostos e transferências, e nós já estamos aplicando 26,33%, quer dizer, é 15%, nós estamos praticamente 11% acima do mínimo na saúde, né? E, finalmente, para a gente poder encerrar nossa exposição aqui desse quadrimestre, as despesas com pessoal, né? Nós temos um mínimo, né, o limite, aliás, máximo de receita de despesa com pessoal e encargos é de 54% da receita corrente líquida, e a gente está ali com 43,3%, né? Lógico que isso aqui ainda exige uma certa atenção, porque no final do ano passado nós estávamos com 40,21%. Então, essa despesa vem subindo um pouco, né? E isso precisa, sim, de atenção. Mas, de qualquer maneira, o que é importante deixar aqui consignado é que a gente vem cumprindo todas as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação à receita, a despesas, a dívida, despesas com pessoal, aplicação na educação, na saúde. Isso tem sido cumprido nesse ano, ao longo desse ano, mantendo, lógico, um sinal de atenção com relação às receitas e, principalmente, receitas de ICMS, nós temos que estar atentos, né, à evolução dela, receitas com ISS e as transferências na saúde, que nós estamos também monitorando. Esses são os grandes pontos, as grandes questões que a gente queria apresentar aqui nessa audiência hoje. Algum vereador queria fazer uma pergunta? Gostaria? Alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta? Para mim está tudo explicado, tranquilo. Obrigado, presidente. Peço desculpa que as pessoas que estão nos assistindo teve uma queda de energia e ficamos um período sem áudio. Mas está na íntegra aqui na Câmara, quem querer o vídeo, né, pode procurar solicitar aqui na Câmara, que está na íntegra. Quero agradecer a presença do vereador Derli, do vereador Carlão, do vereador Cezinha, agradecer a colaboração aqui do servidor dessa casa, doutor Paulo Roberto, da Ângela e todos os demais servidores, agradecer a presença do público e agradecer a presença do nosso secretário adjunto, Eduardo Marques, que fez a apresentação. Eu já fiz aqui, doutor, a pergunta. Se alguém tem algum desejo de fazer uma pergunta, está aberta a palavra. Acredito que o doutor Eduardo Marques foi bem claro aqui, bem transparente na sua apresentação. Acredito que atendeu aos nossos anseios. Olá, pessoal, bom dia. Eduardo, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, em relação ao endividamento, que nós sempre fomos exemplo nisso, né? Nosso limite é de 120% e a gente está com 14%. Esse 14%, Eduardo, é sobre todas as dívidas, independente de prazo, se é longo ou curto prazo?
Sim, esse é o endividamento total do município, tudo que está fundado, né? A gente diz toda a dívida fundada, e aí não interessa o prazo. Todas aquelas que têm vencimento superior a 1 ano estão nesse valor. Lógico que aí a gente está falando da dívida líquida, ou seja, a gente desconta os ativos que a gente tem financeiros, né? Então, é a dívida toda fundada, com prazo de vencimento superior a 1 ano, e aí estão todos os empréstimos, né? Menos os ativos financeiros, a gente tem essa dívida líquida, que a gente chama de dívida fiscal líquida. Beleza. E uma segunda pergunta, Eduardo. Você falou aí da questão do atraso no repasse do INSS, né? Você falou que em 2014, geralmente, os repasses são até maio, né? E, pelo jeito, até o final de agosto está com atraso no repasse. Tem a justificativa para isso, Eduardo? Olha, a justificativa, a princípio, no primeiro momento, são os problemas ali no Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional demorou para aprovar o orçamento de 2025, na verdade, só foi aprovado lá para abril, maio, né? E aí isso acabou gerando todo um atraso na liberação de emendas, liberação desses repasses. Não é do INSS, é do SUS, né? Da saúde. Mas, enfim, assim como todos os municípios têm sentido isso, têm tido essa dificuldade para que essas emendas, esses recursos adicionais sejam liberados. Mas a tendência é eles serem liberados agora, nas próximas semanas, a gente vai ter esse aporte de recursos. Beleza, Eduardo, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de pedir a colaboração de todos, esperar um pouquinho para estar imprimindo a lista de presença. Peço a todos que assinem a lista de presença e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos e uma boa semana.